cedo, né? Na época eu tinha 14 anos e ele 21. E eu não entendia naquele momento, né, que Deus tinha um propósito sobre a minha vida e a vida dele. Passaram-se alguns anos, nós tivemos nosso primeiro filho, né, que é o Paulo. Naquela época eu desenvolvi uma doença chamada pré-eclâmpsia na gestação do Paulo. Tivemos alguns percalços, mas para a honra e a glória do Senhor, o Paulo veio com saúde, veio bem. E passaram-se mais alguns anos, nosso casamento sem direção de Deus, né? A gente muito jovem, bem inconsequente, nós começamos a viver algumas lutas e em 2013 a gente decidiu se afastar. E nesse período foi uma época assim que o inimigo tomou conta da minha vida. Eu era alguém que ouvia falar de Jesus, mas eu não praticava a mensagem. Eu era ouvinte. Eu gostava de ir nos cultos, eu sentia a presença de Deus nos louvores. E desde muito pequena, assim, o meu maior sonho era estar num altar e louvar ao Senhor. Mas a minha família não era evangélica, então a gente não tinha vamos dizer assim, esse costume de querer se inteirar da obra, querer conhecer. Era uma curiosidade. Eu digo que eu era o cristão 190. Eu ia para a igreja quando o sapato estava apertado, né? Passava um problema na família, lá ia a família inteira fazer campanha, orava e tal. Só que o Senhor não nos quer dessa forma, né? E passaram-se alguns anos. Eu e o meu esposo, a própria família desacreditava que um dia a gente iria retomar, porque já fazia um ano que a gente estava nas idas e vindas e não conseguia se reconciliar. E ele projetou no coração dele que ele tinha que ter uma família comigo. E na época ele foi buscar do Senhor, ele foi um cristão 190. E na época ele começou a congregar, e ele começou a buscar pelo nosso casamento. E no ano de 2016 a gente reatou, né? Depois de muitos, vamos se dizer assim, palavras negativas, nem os próprios familiares acreditavam, porque a gente se deixou a ser instrumento, ferramenta do inimigo sobre a terra. A gente saía muito, a gente bebia muito, eu bebia muito, né? A minha vida era trabalhar durante a semana e final de semana era festa. Festa, várias festas. E o Senhor sempre aonde eu colocava a planta do meu pé, num culto, numa célula, que na época que eu era menor, assim, o pessoal da quadrangular fazia muito isso. Eles se reuniam nas casas, faziam aquele culto domiciliar. E sempre o Senhor falava, te coloca, tenho obra na tua vida, quero eu, né, fazer o que eu tenho para fazer, mas eu preciso que você permita. E eu, um jovem muito inconsequente, né, só queria viver. Como a irmã falou, viva a vida, né? Eu fazia aquilo que bem eu achava certo. E com o tempo, em 2016, meu esposo projetou nossa volta do relacionamento. Acho que deu uns 2 meses que a gente estava junto, surgiu uma gestação que a gente não estava esperando, que é a nossa filha do meio. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida, né? A Vitória foi gerada, né? Nossa menina. E ele sempre dizia assim pra mim, vai ser uma menina, porque é a minha vitória de Deus. E eu dizia assim pra ele, por que tu fala isso? Aí ele dizia assim pra mim, porque você já não era mais pra estar comigo. Nós não tínhamos mais um relacionamento e o Senhor fez com que gerasse tudo isso e desse amor veio a vitória. E é uma menina, e ele afirmava isso com uma certeza muito grande. E quando realmente a Vitória, descobrimos que era a Vitória, ele louvava o Senhor assim muito alegre pelo que Deus tinha feito. Mas, da mesma maneira, nós não queríamos que Deus conduzisse a nossa vida. Nós queríamos que Ele podia fazer o que Ele quisesse, que Ele era poderoso para isso, mas a gente não queria obedecer, nós não queríamos pagar o preço, vamos dizer assim. E a Vitória veio, no 7º mês de gestação eu desenvolvi de novo a mesma doença, e ali veio o primeiro decreto do homem para minha vida. Em novembro de 2016, eu me internei às pressas, com muitas dores de parto, grávida do 7º mês da Vitória ainda. Os médicos não tinham o que fazer, porque essa doença, quando ela vem à tona e ela vem com tudo, o bebê tem que ser retirado para sobreviver. E veio o primeiro decreto para mim e para a vida dela. O médico olhou para o meu esposo e disse, olha, se a gente fazer a cesariana, a gente vai perder a mãe. E se a gente induzir um parto, a gente vai perder a bebê. E naquela época o Senhor falava muito com ele, assim,
E ele olhou pro médico e disse assim: eu trouxe as duas. E eu vou levar as duas de volta, porque Deus tem mais para dar. Deus tem vida para elas. E naquele momento eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, porque eu me deparei com o laudo do médico. Então, naquele momento, eu pensei, eu vou morrer. Acabou agora. E eu disse pro meu esposo, eu vou fazer a cesariana. E ele disse assim pra mim, mas e se você morrer? E eu olhei pra ele e eu lembrei de Deus. Eu disse assim, se Deus me permitiu viver até aqui, se eu morrer, é porque ele já cumpriu o que ele tinha pra fazer na minha vida. Eu disse, mas se eu não falecer, é porque ele tem um propósito. E como eu contei um pouquinho pra irmã Lana em outro momento, eu nunca ativei tanto a minha fé naquela época, mesmo sem estar servindo ao Senhor. A Manuela nasceu, eu passei um período difícil de UTI com ela, foram 60 longos dias de UTI. A Manuela pesou 1,140 kg e o médico deu 48 horas de vida porque ela era um bebê muito pequeno. Mas eu lembrava desse Deus que eu ouvia falar, que operava milagres, que tudo fazia. E eu entrei em oração. As pessoas ao meu redor naquela época até ficavam rindo muitas vezes, porque eu chegava na UTI 7 da manhã para dar mamar, a primeira coisa que eu fazia era orar do lado da incubadora dela. E eu entreguei um propósito para o Senhor naquele momento. Que se o Senhor me desse a vida dela, eu iria aceitar o chamado que Deus tinha na minha vida. Que eu iria congregar, que eu iria obedecer. E o Senhor é fiel nas nossas vidas, né? Ele sempre vai fazer a parte dele. Muitas vezes quem não cumpre somos nós. É verdade. E o Senhor me deu a vida da Vitória. Com 60 dias depois, né, de hospital, ela foi para casa, foi bem. Hoje, para a honra e glória do Senhor, é uma menina totalmente saudável, não ficou com nenhuma sequela. Porém, a irmã Karine é muito falho. Quando tudo ficou bem, eu decidi tirar Jesus do negócio. Quando tudo ficou bem, no 8º mês de gestação da Vitória, eu resolvi retomar a minha vida, porque eu achava que eu podia viver da forma que eu queria. E eu e meu esposo retornamos às festas, às bagunças, mesmo com uma bebê tão pequena em casa para cuidar, a gente deixava com a avó, enfim. E aí, irmãs, hoje eu posso entender que o Senhor, assim como Ele é um Deus de amor, Ele também é um Deus que opera a justiça sobre a vida da gente. Porque Ele nos dá várias oportunidades. Ele nos chama de todas as formas, de todas as maneiras. E muitas vezes a gente fecha os nossos ouvidos. A gente não quer ouvir.